Olha só quem teve a cara de pau de voltar aqui, né? Depois de 8 meses. Parabéns, Spider. Pois é, pessoal. Agora eu acho que eu vou conseguir manter um pouquinho o canal, pois atualmente eu ando muito pelo TikTok para tentar atrair mais público, conhecer o que eu faço, os vídeos, os estilos de vídeo e assim vocês poderem me assistir. Por mais que não seja meu foco principal aqui no TikTok, eu também gosto de fazer vídeos por ali, pois vocês recebem também. Então obrigado por quem seguiu, por quem curtiu, quem compartilhou os vídeos e também se inscreve aí no canal, pô. Curte e compartilha também, eu agradeço, ajuda bastante. Mas enfim, vamos dar foco principal ao que interessa. First Pharaoh, Norwood Hitchhike. Confesso que esse foi um dos episódios que mais me deixou na completa noia, digamos assim, pois tem algumas coisas ali que eu não entendi muito bem, outras eu me caguei. E também pra você que não sabe, First Pharaoh é um jogo baseado em histórias reais, são relatos reais ali, tudo que o Rail coloca nos jogos dele. E esse estilo de jogo é o que mais te dá medo, pois tu sabe que aconteceu aquilo ali. São dias normais e que do nada vira um inferno. Vamos dar início à nossa saga novamente. First Pharaoh, Norwood Hitchhike. Dá início ao relato de Holly, uma garota que na época tinha 19 anos e foi fazer uma viagem de convenção de jogos. E quando retornou, ela se deparou com algumas coisas. E na moral, tinha que ser nerd mesmo, né? Tem que se fuder. Bom, quando a Holly tava voltando pra casa, ela viu que tinha muito trânsito, então ela decidiu pegar um caminho mais longo pra ter a sorte de encontrar uma outra rota que do nada chegasse mais cedo em casa, tipo encurtar o caminho. Só que assim, tirou a informação do cu, tá ligado? Com isso a Holly pega esse desvio, conversa com seus pais, com um amigo e segue caminho dentro. Com isso a gente já vê duas coisinhas meio suspeitas. Do nada uma van segue o caminho contrário e um carro à nossa frente que do nada mete um Velozes e Furiosos, cara. Que isso, tu tá atrás da tua família, porra? Mais à frente a Holly percebe que vai ficar sem gasolina. Então com isso ela reza até chegar num ponto de gasolina. Com isso ela enche o tanque, conversa um pouco com o atendente da loja e ele comenta sobre os perigos de uma ponte local da cidade, onde uma mulher acabou sendo assassinada. Então ele pede para nós tomarmos cuidado se nós virmos uma mulher de branco ou azul. Se a gente vê essa mulher, a gente só acelera. Voltando pro carro, nossa mãe manda mensagem dizendo pra gente levar a comida do Milo, que é o cachorro da família. Nós voltamos à lojinha, pegamos a ração do Milo e depois vamos descer a estrada de novo. A estrada é um pouco longa, uma escuridão que só se não fosse pelos faróis a gente não teria luz nenhuma. Passamos a ponte e mais à frente algo estranho começa a acontecer, pois do nada troncos caídos no meio da estrada. E na moral, colocado nessa perfeita posição, até mesmo a Holly viu que essa merda não tava certa. Bom, a imbecil sai do carro, coloca os troncos com a força de não sei da onde pro lado e volta pro carro de novo. Mas né, como em todo filme de terror, a porra do carro nunca funciona. É foda, né? É foda ser pobre. E aí que a gente começa a ficar mais tenso, pois só nós estamos ali. Não sabemos quando que um carro vai passar por ali e é tudo deserto. Então a tensão começa a subir e o Rail utiliza isso muito bem. Eu já elogiei muito o cara por aqui. Bom, às 10h23, um único carro por enquanto passa, mas ele não quer nem saber. Só buzina e sai direto. Após isso, 20 minutos depois, uma caminhonete para nós. Que por coincidência é o mesmo carinha que estava na loja de conveniência lá do posto de gasolina, que eu acabei não citando pra ele, mas quando a gente pergunta sobre a questão do monstro da cidade, ele só pergunta e diz: grande erro. Aqui ele nos oferece uma carona e diz que vai nos deixar no ponto mais próximo e depois ele vai seguir a viagem dele. Então ele diz pra gente colocar as nossas coisas na caçamba do carro e seguir pra dentro. Com isso, ele nos deixa no local mais próximo, que seria um hotel ali da região. E que pelo que tá mostrando aqui, não era nem pra estar aberto. Mas né, acontece. A gente fala com o proprietário do local e a gente pega um quarto.
Digamos que é só pra passar uma noite, mas a gente prefere dizer que vai passar por algumas horas, né? A gente pega a nossa chave do nosso quarto e começa a levar nossas coisas pra lá. Mas tem algo estranho, algum barulho vindo do banheiro. O que será que tem? Esse arrombado aí que te deu um susto é o Tommy. Ele é como se fosse o faz tudo aqui do hotel. E ele tava dando uma geralzinha. Tirou até o colchão e colocou um novo. E eu não sei o que rolou aí, mas... Porra! Tirar o colchão, amigo? Com isso a gente termina de trazer as nossas coisas e a gente tenta relaxar um pouco e esperar até que o Tommy conserte o carro. Bom, depois que o Tommy arruma todo o quarto, a gente finalmente pode se hospedar ali. E depois ele pega o seu guincho pra ir até lá onde o nosso carro morreu. Agora com o quarto totalmente arrumado, a gente pode tentar descansar um pouco. Mas... que é isso na janela? Caramba, a Holly não teve um segundo de paz até então. Já tem gente observando ela e ela tenta ver isso lá de fora. Abrindo a porta, ela não vê nada. É bem filmezinho de terror, né? Que sacanagem. E claramente a Holly ficou assustada com isso. Então eu acho que uma xícara de café ajudaria ela nesse momento. E foi o que ela fez. Ah, e algo que eu esqueci de citar. Por mais que o Tommy tenha arrumado todo o quarto, o nosso único problema é que o nosso serviço telefônico não funciona. Então a gente tem zero comunicação do nosso próprio quarto. Com isso, a Holly vai procurar uma máquina de café que tem no hotel. E ela encontra, na frente de um quarto e na frente de um carro. O engraçado é que esse carro me parece familiar. Enfim, vamos pegar o café, bom? A Holly pega esse café e toma. Mas ela começa a se sentir estranha. Eita, o que aconteceu agora? Sim, a nossa tela ficou toda bugada e os controles da nossa mão ficaram totalmente invertidos. O café que a Holly tomou estava drogado. E com isso, ela fica completamente desorientada e tenta chegar até o quarto. Chegando no quarto, a Holly simplesmente se deita na cama, pois ela não aguenta mais. Mais tarde, lá pela madrugada, ela acorda com o telefone tocando. Mas... como assim, cara? O telefone não tava funcionando. Foi o que o Tommy tinha dito. E pelo jeito a chamada caiu também. Ah, e alguém batendo na porta. Vamos ver quem é. Quem tá batendo na nossa porta por esse horário é o proprietário e o responsável por ficar lá no balcão da recepção. Abrindo a porta, o proprietário, o Joe, ele nos questiona do porquê que a gente tá fazendo tanto barulho. Mas como assim? A gente tava dormindo até agora. E outra coisa que ele nos questiona é do porquê que os nossos olhos estão tão vermelhos. Tio, eu nem te conto. Com isso, a Holly explica o que aconteceu da máquina de café e que ela ficou totalmente desnorteada quando bebeu o café, como se fosse um tipo de sedação. Então ela só simplesmente caiu na cama. E quando o Joe da recepção diz que não temos máquinas de café nenhuma, ela Holly fica confusa e vai até lá mostrar onde tinha essa máquina de café. E quando a Holly vai mostrar pro Joe onde estava a máquina de café, ela simplesmente some do completo nada. O Joe nos pede gentilmente para que a gente vá pro nosso quarto. Aliás, já tá tarde pra caramba. E isso incomoda os outros hóspedes do hotel. Antes de nós irmos pro nosso quarto, o Joe ainda fala com a gente e diz que tem remédio para essa dor, esse incômodo que a gente tá sentindo por conta da sedação do café. Mas... suspeito, né, ele falar isso? Bom, voltando pro quarto, a gente toma o remédio que o Joe falou e depois a gente deita mais um pouco. Mas logo em seguida a gente acorda novamente. Estamos bem, sem nenhum efeito do café, e de repente um flash no meio da nossa janela. E a gente percebe que está sendo vigiado. Após esse flash, novamente alguém bate na nossa porta. E não é o proprietário dessa vez. Alguém desconhecido está pedindo pra gente abrir a porta e conversar um pouco, dizendo que precisa de ajuda. Mas novamente a gente já tá cansado e tá com medo. Aliás, já aconteceu muita coisa cheia nesse dia. Então a Holly só pede gentilmente para que se retire e para que ela possa conseguir descansar. Mas o sujeito
insiste para que a Holly abra a porta e começa a ser mais agressivo. Então, nesse ponto, a gente tem que se esconder. Aliás, tiraram fotos nossas, estão nos perseguindo e a gente já reparou nisso já. Então o hotel já não é mais seguro. Então se esconder é o mais certo a se fazer. A gente se esconde no armário do hotel. E com isso, esse maluco de branco invade o nosso quarto, arrombando a porta. Ele vasculha o quarto, cômodo por cômodo, até chegar no banheiro. E com isso, o Joe, ele vem no quarto porque ele ouviu o barulho do arrombamento. E quando ele vê que nós não estamos no quarto e que tem outra pessoa que não era pra estar ali, ele apaga o cara. Com o Joe apagando o cara, ele pede pra que a Holly não envolva a polícia e pelo menos deixe passar dessa vez. A Holly diz que acha que, acredita ela, que a cidade tinha sido um lar de um culto, ou esquema de drogas, ou algo extremamente pior, o que deixa a situação cada vez mais horripilante, pois ela estava lá sozinha e não tinha como sair de lá. E o pior de tudo, gente, é que quando a gente tá dopado por conta do café, e se a gente for vasculhar antes de deitar pra seguir a noite, já tem alguém dentro do quarto com a gente. E se a gente abrir o armário, é game over. Se lembra que no início do vídeo eu falei que eu não tinha entendido algumas coisas? Pois então, a parte da máquina de café foi algo que eu não entendi. Como que ela tava lá e logo depois sumiu? Eu não sei se isso faz parte do jogo ou se realmente aconteceu. Então, um grande problema sobre os jogos baseados em histórias reais é porque algumas coisas ficam na nossa cabeça e a gente fica se questionando. Outra coisa que eu fiquei me questionando foi: será que havia somente aqueles cara que estavam envolvidos em tentando pegar a Holly? Ou mais pessoas estavam envolvidas nisso? O Jason nos trouxe pro hotel. E se caso vocês não perceberam, lá no posto de gasolina, a mesma van branca que passou por a gente antes tava lá também. E tinha alguém também mexendo no nosso carro. Então, se o nosso carro parou no meio daquela estrada onde tinha os troncos, é porque já tinham gente de olho na gente, o que deixa cada vez pior. E assim como a Holly disse, a cidade pode ter sido realmente algo de algum culto, esquema de drogas. Deus sabe lá o que pode ter acontecido com a Holly se ela não tivesse sido esperta. First Pharaoh serve também de aviso, gente, e de lição pro que pode acontecer pra gente. Aliás, são pessoas que passaram por um inferno e que poderia ter sido muito pior se elas não tivessem se tocado. First Pharaoh Norwood Hitchhike é um dos capítulos que eu mais gosto, pois você fica confuso e se assusta de verdade. Bom, gente, esse é o vídeo. Muito obrigado por assistir. Deixa o like e se inscreve no canal. E cuidado com o atalho que vocês forem pegar.